Segundo Crônicas capítulo 2. Ora, resolveu Salomão edificar uma casa ao nome do Senhor, como também uma casa real para si. Designou, pois, Salomão 70.000 homens para servirem de carregadores, e 80.000 para cortarem pedras na montanha, e 3.600 inspetores sobre eles. E Salomão mandou dizer a Hurão, rei de Tiro, como fizeste com Davi, meu pai, mandando-lhe cedros para edificar uma casa em que morasse, assim também fazem comigo. Eis que vou edificar uma casa ao nome do Senhor meu Deus e lhe a consagrar para queimar perante ele incenso aromático, para apresentar continuamente o pão da preposição, e para oferecer os holocaustos da manhã e da tarde, nos sábados, nas luas novas e nas festas fixas do Senhor nosso Deus, o que é obrigação perpétua de Israel. A casa que vou edificar há de ser grande, porque o nosso Deus é maior do que todos os deuses. Mas quem é capaz de lhe edificar uma casa, visto que o céu e até o céu dos céus o não podem conter? E quem sou eu, para lhe edificar uma casa, a não ser para queimar incenso perante ele? Agora, pois, envia-me um homem hábil para trabalhar em ouro, em prata, em bronze, em ferro, em púrpura, em carmesim, e em azul, e que saiba lavrar alburil, para estar com os peritos que estão comigo em Judá e em Jerusalém, os quais Davi, meu pai, escolheu. Manda-me também madeiras de cedro, de cipreste, e de algumins do Líbano, porque bem sei eu que os teus servos sabem cortar madeira no Líbano, e eis que os meus servos estarão com os teus servos, a fim de me prepararem madeiras em abundância, porque a casa que vou edificar há de ser grande e maravilhosa. E aos teus servos, os trabalhadores que cortarem a madeira, darei 20.000 coros de trigo malhado, 20.000 coros de cevada, 20.000 batos de vinho e 20.000 batos de azeite. Hurão, rei de Tiro, mandou por escrito resposta a Salomão, dizendo, porquanto o Senhor ama o seu povo, te constituiu rei sobre ele. Disse mais Hurão, bendito seja o Senhor Deus de Israel, que fez o céu e a terra, que deu ao rei Davi um filho sábio, de grande prudência e entendimento para edificar uma casa ao Senhor, e uma casa real para si. Agora, pois, envio um homem perito, de entendimento, a saber, Hurão, Abei, filho de uma mulher das filhas de Dan, e cujo pai foi um homem de Tiro. Este sabe trabalhar em ouro, em prata, em bronze, em ferro, em pedras e em madeira, em púrpura, em azul, em linho fino, e em carmesim, e é hábil para toda obra de buril, e para toda espécie de engenhosas invenções, para que lhe seja designado um lugar juntamente com os teus peritos, e com os peritos de teu pai Davi, meu senhor. Agora mande meu senhor para os seus servos o trigo, a cevada, o azeite, e o vinho, de que falou. E nós cortaremos tanta madeira do Líbano quanta precisares, e a levaremos em jangadas pelo mar até Jope, e tu mandarás transportá-la para Jerusalém. Salomão contou todos os estrangeiros que havia na terra de Israel, segundo o recenseamento que seu pai Davi fizera, e acharam-se 153.600. E deles separou 70.000 para servirem de carregadores, e 80.000 para cortarem madeira na montanha, como também 3.600 inspetores para fazerem trabalhar o povo. Segundo Crônicas capítulo 3. Então Salomão começou a edificar a casa do Senhor em Jerusalém, no monte Moriá, onde o Senhor aparecerá a Davi, seu pai, no lugar que Davi tinha preparado na eira de Ornã, o Jebuseu. Começou a edificar no segundo dia do segundo mês, no quarto ano do seu reinado. Estes foram os fundamentos que Salomão pôs para edificar a casa de Deus. O comprimento em covados, segundo a primitiva medida, era de 60 covados, e a largura de 20 covados. O pórtico que estava na frente tinha 20 covados de comprimento, correspondendo à largura da casa, e a altura era de 120, e por dentro revestiu de ouro puro. A câmara maior forrou com madeira de cipreste e a cobriu de ouro fino, no qual gravou palmas e cadeias. Para ornamento guarneceu a câmara de pedras preciosas, e o ouro era ouro de Parvaim. Também revestiu de ouro as través e os umbrais, bem como as paredes e portas da câmara, e lavrou querubins nas paredes. Fez também a câmara santíssima, cujo comprimento era de 20 covados, correspondendo à largura da casa, e a sua largura era de 20 covados, e a revestiu de ouro fino, do peso de 600 talentos. O peso dos pregos era de 50 siclos de ouro. Também revestiu de ouro os cenáculos. Também fez na câmara santíssima 2 querubins de madeira, e os cobriu de ouro.
As asas dos querubins tinham 20 covados de comprimento, uma asa de um deles, tendo 5 covados, tocava na parede da casa, e a outra asa, tendo também 5 covados, tocava na asa do outro querubim. Também a asa deste querubim, tendo 5 covados, tocava na parede da casa, e a outra asa, tendo igualmente 5 covados, estava unida à asa do primeiro querubim. Assim as asas destes querubins se estendiam por 20 covados, eles estavam postos em pé, com os rostos virados para Ancamara. Também fez o véu de azul, púrpura, carmesim e linho fino, e fez bordar nele querubins. Diante da casa fez 2 colunas de 35 covados de altura, e o capitel que estava sobre cada uma era de 5 covados. Também fez cadeias no oráculo, e as pôs sobre o alto das colunas, fez também 100 romãs, as quais pôs nas cadeias. E levantou as colunas diante do templo, uma à direita, e outra à esquerda, e chamou o nome da que estava à direita Jaquim, e o nome da que estava à esquerda Boaz. Segundo Crônicas capítulo 4. Além disso fez um altar de bronze de 20 covados de comprimento, 20 de largura e 10 de altura. Fez também um mar de fundição, era redondo e mídia 10 covados de uma borda a outra, 5 de altura e 30 de circunferência. Por baixo da borda figuras de bois que cingiam o mar ao redor, 10 em cada côvado, contornando o todo. Os bois estavam em 2 fileiras e foram fundidos juntamente com o mar. O mar estava assentado sobre 12 bois, 3 dos quais olhavam para o norte, 3 para o ocidente, 3 para o sul, e 3 para o oriente, e o mar estava posto sobre os bois, cujas ancas estavam todas para a banda de dentro. Tinha 4 dedos de grossura, e a sua borda foi feita como a borda de um copo, como a flor de um lírio, e cabiam nele mais de 3.000 batos. Fez também 10 pias, e pôs 5 à direita e 5 à esquerda, para lavarem nelas, isto é, lavaram nelas o que pertencia ao holocausto. Porém o mar era para os sacerdotes se lavarem nele. E fez 10 castiçais de ouro, segundo o que for ordenado a respeito deles, e pô-los no templo, 5 à direita e 5 à esquerda. Também fez 10 mesas, e pô-las no templo, 5 à direita e 5 à esquerda, e fez ainda 100 bacias de ouro. Fez mais o átrio dos sacerdotes, e o átrio grande, e as suas portas, as quais revestiu de bronze. E pôs o mar ao lado direito da casa, a sudeste. Hurão fez ainda as caldeiras, as pás e as bacias. Assim completou Hurão a obra que fazia para o rei Salomão na casa de Deus. As 2 colunas, os globos, e os 2 capitéis no alto das colunas, as 2 redes para cobrir os 2 globos dos capitéis que estavam no alto das colunas. E as 400 romãs para as 2 redes, 2 fileiras de romãs para cada rede, para cobrirem os 2 globos dos capitéis que estavam em cima das colunas. Também fez as bases, e as pias sobre as bases. O mar, e os 12 bois debaixo dele. Semelhantemente as caldeiras, as pás, os garfos e todos os vasos, os fez Hurão Abi de bronze luzente para o rei Salomão, para a casa do Senhor. Na campina do Jordão os fundiu o rei, na terra gelosa entre Sucote e Zeredá. Salomão fez todos estes vasos em grande abundância, de sorte que o peso do bronze não se podia averiguar. Assim fez Salomão todos os vasos que eram para a casa de Deus, o altar de ouro, as mesas para os pães da proposição, os castiçais com as suas lâmpadas, de ouro puro, para arderem perante o oráculo, segundo a ordenança, as flores, as lâmpadas